Oi, gente! Hoje eu vim contar pra vocês como foi a cura da minha dependência emocional, como foi o processo, né? Porque foi um processo que eu vivi. E eu tô um pouco nervosa, eu ligo a câmera, eu já começo com vontade de chorar, porque eu sei a responsabilidade que é estar aqui. Quando eu tô conversando sobre esse assunto com uma amiga e eu tô contando pra ela, parece que é natural, sabe? Parece que flui e eu não sinto vontade de chorar. Mas em relação aos vídeos, eu sei o quanto é importante isso. Eu sei o quanto Deus tem me pedido isso pra estar aqui, pra fazer esses vídeos. E eu sei que isso pode ajudar muitas pessoas, sabe? Que precisam viver esse processo como eu vivi. E que pra entender e começar a viver esse processo, precisam desses vídeos, sabe? Assim como eu precisei dos vídeos da Helena Tanuri e da Joyce Meyer falando sobre isso, pra eu entender como Deus faz, sabe? O processo de cura interior. E pra isso, você precisa entender que ele pode te curar. Assim como ele fez na vida de outras pessoas, ele pode fazer na sua também. Então, eu sei a importância desses vídeos. Eu sei que eu já deveria estar fazendo há muito tempo, mas não é fácil pra mim estar aqui. Mas vamos direto ao assunto. Eu vou tentar ao máximo explicar da melhor forma possível, porque eu sei que você não sabe nada sobre a minha vida, você não sabe nada do que eu vivi. Talvez você tenha assistido meus outros vídeos e saiba um pouquinho mais, ou talvez esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo. Então eu vou tentar ser o mais clara possível pra você entender bem como aconteceu, tá? Mas antes eu queria explicar uma coisa. Quando eu entrei nesse processo da dependência, de cura da dependência emocional, eu já sabia que aquilo era um processo que eu tava vivendo de cura, porque eu já tinha vivido outras curas interiores, como a cura da depressão, da síndrome do pânico, várias outras coisas que eu quero fazer um vídeo sobre cada uma delas, porque, gente, a gente tem muita coisa no nosso interior que a gente nem imagina, e Deus, ele vai tratando uma coisa de cada vez. Assim que ele tratou uma coisa, ele começa a te mostrar outra. E todos os meus processos de cura, quando eu comecei, o início era sempre o mesmo. Deus começava a me falar sobre aquele assunto, e eu começava a pesquisar sobre aquele assunto, e começava a entender, e ver que eu tinha aquilo, sabe? E aí eu falava, opa, Deus tá querendo tratar isso daí. E na dependência emocional foi a mesma coisa, sabe? Deus começou a falar sobre a dependência emocional. Eu não me lembro como Deus começou a falar comigo sobre a dependência emocional. E eu sei que daí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E na época até não tinha tanto... Não foi muito tempo atrás, foi uns 2 anos atrás, mas não tinha tantos vídeos e sites falando sobre isso como hoje, que graças a Deus tem, tá, sabe? Deus tá jogando a luz sobre esse assunto que precisa ser falado, precisa ser disseminado, as pessoas precisam entender, porque tem muitas pessoas com dependência emocional que não sabem e precisam tratar isso, sabe? Então, quando Deus começou a me falar sobre a dependência emocional e eu comecei a pesquisar sobre, eu vi que eu me encaixava em todos os sintomas que de um dependente emocional eu tinha. Todos os sintomas. E daí eu entendi, eu falei, nossa, cara, eu tenho dependência emocional. E quando isso começou a acontecer, eu ainda estava casada. Eu me separei logo depois, uns 2 ou 3 meses depois. Mas quando Deus começou a falar comigo sobre a dependência emocional, eu tava casada. E eu assisti uma palestra aqui no YouTube que me chocou. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. É uma ministração, sabe? Que falava que a dependência emocional era um pecado. Que a dependência emocional é um pecado. E aquilo me chocou, porque eu sabia que, até então, do que eu tinha pesquisado, eu sabia que eu tinha dependência emocional. Eu sabia que aquilo era ruim, principalmente pra mim. E também pra pessoa que tava comigo, mas eu não tinha noção de que aquilo era um pecado. Porque com a dependência emocional você acaba colocando a pessoa em primeiro lugar na sua vida, e o primeiro lugar, ele deve ser de Deus. E por mais que eu falasse que eu amava Deus acima de todas as coisas, eu amava Deus mais do que a mim mesma, era verdade, eu amava Deus mais do que a mim mesma, mas eu amava o meu marido mais do que a Deus e mais do que a mim mesma. E isso tá errado, sabe? Então, quando eu ouvi isso, isso me chocou. E eu falei, gente, é muito sério isso, porque, cara,
eu posso perder minha salvação por causa disso. Eu falei, Deus me ajuda, eu preciso ser curada. E aí todo o esforço que eu tinha de tentar sair daquilo, de não agir daquela forma, era em vão. Eu continuava, é como um vício, sabe? A dependência emocional é igual o vício do açúcar, o vício de drogas. Você sabe que aquilo é prejudicial pra você, você pensa, eu não vou ter esse tipo de comportamento, mas quando você se vê, você já tá fazendo tudo aquilo que você sabe que te faz mal, mas você não consegue lutar contra, sabe? Parece que é maior que você, mais forte que você. E eu, nesse momento em que eu tava casada e Deus começou a me falar sobre a dependência emocional, e eu comecei a entender a importância daquilo, que eu precisava parar, sabe, com aquilo, eu via que todo o meu esforço de lutar contra os sintomas eram em vão, porque aquilo sempre me vencia, sabe? Porque é o seguinte, não adiantava falar que eu amava Deus acima de todas as coisas, sendo que na hora que eu tinha um tempo, sabe, que eu podia dedicar a Deus, eu queria estar com aquela pessoa, sabe? Se eu tivesse que escolher passar um tempo com Deus ou com aquela pessoa, era aquela pessoa. E às vezes ele nem tinha tempo, ele tava ali trabalhando em casa e eu podia fazer outras coisas pra mim ou dedicar um tempo a Deus que eu tava precisando naquela época. Não, eu ficava ali no pescoço dele grudada, sabe? Era terrível, pavoroso. E todo o meu esforço que eu tentei me livrar daquilo com as minhas próprias forças foram em vão. Eu não conseguia. Então eu comecei a pedir a Deus pra me curar, porque eu sabia que era só Ele que podia me curar, assim como Ele me curou das outras coisas, eu sabia que Ele podia me curar disso também, porque também é algo emocional, como eu vou dizer, uma cura da alma, sabe? Uma cura interior. Então, como eu já tinha vivido todos aqueles outros processos, eu sabia que aquilo também podia acontecer na minha vida, que Ele também podia fazer aquilo na minha vida, tanto que Ele tava me mostrando que aquilo tava errado. E é como eu disse pra vocês, todo o processo que Deus iniciou na minha vida de cura interior, Ele começou da mesma forma, me mostrando que aquilo estava errado, que eu tinha aquele problema e que eu precisava de cura naquela área. Então, eu comecei a pedir isso pra Deus me curar. Logo depois, uns 2 ou 3 meses depois, aconteceu a minha separação. Quero pontuar uma coisa muito importante aqui. Não acredito que tenha sido Deus que fez, Deus nos separou para que eu me curasse da dependência emocional. Não acredito nisso. Tanto que quando a gente foi se separar, a gente não perguntou para Deus se a gente deveria se separar ou não. A gente fez porque a gente quis. Então, de forma alguma eu vou culpar Deus, colocar responsabilidade em Deus, sendo que foi uma coisa que a gente decidiu fazer, sabe? Eu e ele decidimos fazer. A gente tava muito machucado, enfim, mas a gente decidiu se separar, a gente não consultou a Deus e eu vim pra Califórnia. E ele ficou lá em Boston, então, tipo, meio que zerou as chances da gente voltar. E eu vivi todo esse processo aqui sozinha e foi muito difícil mesmo. Só quem tem independência emocional sabe o quanto é difícil ficar um dia sozinha. Um dia sozinha é pavoroso. Tanto que eu namoro desde os meus 14 anos. Desde que eu me conheço por gente, eu namoro, sabe? E aí, assim, termino com um namorado, não dá um mês, depois eu já tô namorando outro, sabe? Namoros longos, mas sempre tem que ter alguém ali pra... A fase mais longa que eu fiquei sem namorado foi 1 ano. Nos meus 17 anos, porque eu tinha 2 amigas que a gente só vivia grudadas, a gente dormia junto, a gente só fazia tudo juntas, então eu não sentia tanta falta, assim, de ter alguém. Então esse foi o período mais longo que eu fiquei solteira, foi 1 ano, nos meus 17 anos. O resto, namorando. Terminava com um, já arrumava outro só pra substituir, sabe? E pra não ficar sozinha. E agora que a gente se separou, acho que vai fazer uns 2 anos, mais ou menos. Vai fazer 2 anos, 1 ano e meio, quase 2 anos que a gente se separou. Eu resolvi ficar sozinha. Uma porque eu sabia que eu tava nesse processo, eu sabia que eu precisava ser curada da dependência emocional antes de entrar em qualquer relacionamento. Eu sabia que eu precisava estar pronta, sabe, pra entrar em um outro relacionamento. E outra que eu não quero entrar num relacionamento só pra substituir, sabe? E continuar com a dependência emocional ou ficar com qualquer pessoa só porque, enfim, por motivação errada. Eu quero estar com a pessoa certa, sabe? Eu quero a pessoa que Deus tem pra mim. Então,
eu optei por ficar sozinha esse tempo todo, mas principalmente porque eu queria ser curada da dependência emocional. Porque pra mim, se eu fosse agir como eu sempre agi, eu ia só pegar outra pessoa e colocar no lugar do meu ex e continuar com a dependência emocional, sabe? Confesso pra vocês que algumas vezes eu quase fiz isso, sabe? De tipo pegar alguém ali pra substituir, porque foi muito difícil mesmo. Gente, não quero saber o que eu passei. Também não quero assustar vocês, porque eu acho que o meu processo, apesar de longo, eu acho que eu poderia ter vivido ele em menos tempo se eu tivesse me dedicado mais a buscar a Deus, a curar o meu interior. Porque nesse processo todo que eu tava vivendo aqui sozinha, eu tava ali, ó, firme no pensamento de que eu não ia colocar outra pessoa no lugar pra continuar com a dependência emocional, que eu ia continuar sozinha. Tava firme nesse propósito, porém não tava tão firme assim em buscar a Deus, o que foi muita burrice da minha parte, porque eu poderia ter acelerado o processo, eu poderia ter sofrido menos se eu tivesse buscado mais a Deus e tido as experiências que eu tive com Ele no meu quarto, que foi o que me curou, sabe? Foi aonde Deus preencheu o vazio que tinha em mim, que era um buraco assim, ó, enorme, e eu poderia ter curado essa ferida antes, eu acredito, se eu tivesse buscado, me dedicado mais em buscar a Deus. Mas eu tava tão dedicada no sofrimento, não sei se vocês me entendem, eu tava tão ali, ó, no sofrimento do que eu tava vivendo, e aqui também a vida é uma loucura, que eu tenho que trabalhar, estudar, assim como eu tenho certeza que a sua vida também é, mas se a gente quiser, a gente encontra um tempo pra Deus. Aliás, eu ouvi uma frase essa semana que é muito verdadeira, sabe? Deus, a gente não precisa encontrar um tempo pra Deus, Deus não precisa do nosso tempo. Todo tempo é tempo de estar com Ele, enquanto a gente tá dirigindo, enquanto a gente tá fazendo, a gente pode estar conversando com Ele. Só que também tem os momentos, por exemplo, no momento que eu vou dormir, ao invés de eu ficar ali no Instagram, fala pra Jesus, hoje o Senhor vai sentar aqui na minha cama e o Senhor vai conversar comigo e eu preciso conversar com o Senhor. Quantas vezes eu fiz isso e eu não conseguia nem falar, e a única coisa que eu fazia era chorar. A única coisa que eu fazia era chorar, mas Deus sabe de tudo que você precisa, Deus sabe de tudo que eu preciso. E a gente precisa desse momento com Ele, não é porque Ele precisa do nosso tempo, mas a gente precisa passar um tempo com Ele. Então, como eu disse pra vocês, foi 1 ano e meio, quase 2 anos nesse processo, porque eu tava um pouco distante de Deus, na verdade. Mas quando eu decidi voltar pro foco e buscar a Deus e falar, Deus, eu preciso dessa cura, cura o meu interior, e eu vivi essas experiências com Deus no meu quarto, aí foi rápido. É por isso que hoje eu vejo, eu falo, cara, que burrice, eu sofri tanto, porque eu poderia ter me dedicado a isso antes, sabe? A buscar Deus como nos outros processos, só que eu não fiz, eu fui muito burra. Eu perdi muito foco aqui, eu perdi muito foco. E, enfim, por isso que eu falo pra vocês, não se desesperem, não foquem no tempo que eu vivi, porque cada pessoa vai ter um tempo, e você pode também acelerar esse tempo se você fizer a coisa certa. Igual, assim como você pode também demorar anos e anos pra ser curado da dependência emocional ou de qualquer outro problema emocional que você tenha, se você não se dedicar a buscar a Deus, sabe? Então, por isso que eu falo, não se desespere, não ache que vai demorar 2 anos pra você ser curada da dependência emocional. Isso pode acontecer do dia pra noite, como pode acontecer em 1 mês ou em 1 ano, tudo depende do tempo de Deus e da sua disposição também de buscá-lo, sabe? Outra coisa que eu queria dizer pra você que talvez é casada ou tenha um namorado e pense, nossa, meu Deus, será que eu vou ter que me separar pra eu ser curada? Não necessariamente. Eu tenho uma amiga que inclusive o próximo vídeo do meu canal tem que ser com ela. Eu quero que ela conte como foi a cura da dependência emocional dela. Eu vivi o processo junto com ela, foi muito incrível. E eu vi, porque assim, eu não tinha muita referência talvez se eu fizesse esse vídeo antes, eu poderia até dar a impressão pra você de que você vai precisar terminar o seu casamento, vai precisar terminar o seu namoro pra você ser curada da dependência emocional. Mas hoje eu vejo que não necessariamente, é que
na época, eu só tinha o meu exemplo do que eu vivi, né? Há pouco tempo atrás. Agora que eu tenho um exemplo dela, que eu vi o que aconteceu na vida dela, que ela foi curada da dependência emocional, mesmo dentro de um relacionamento, que eu vejo que isso é possível. Pra Deus nada é impossível, gente. Não se prenda às coisinhas, tipo assim, se aconteceu exatamente assim com ela, tem que acontecer exatamente assim comigo. Não, Deus faz cada pessoa de uma forma, mas entenda uma coisa, se você tá aqui no meu vídeo hoje, não é à toa. Com certeza ele tá querendo te mostrar alguma coisa, que ele deseja te curar e que é um processo que você precisa viver agora nesse momento. Mas não se prenda aos detalhes, assim, de tipo, demorou 2 anos com ela, então vai demorar 2 anos comigo. Ela teve que terminar o relacionamento, então eu vou ter que terminar também. Não, gente. Eu sei que também no meu caso poderia ter sido diferente se o meu comportamento na época tivesse sido diferente em relação ao divórcio. Mas enfim, não somos perfeitos. Eu quero deixar bem claro aqui pra vocês que eu tô muito longe de ser perfeita. Eu não sou queridinha de Deus, sabe? Eu tenho minhas falhas, meus erros, mas eu acredito muito nesse processo de cura, sabe? E eu acreditei muito nesse processo de cura desde o início, desde a primeira cura desde a primeira cura interior que eu recebi. Isso é importante você acreditar. Então, o próximo vídeo do meu canal eu quero fazer com ela, eu tô tentando convencer ela a gravar, contando o testemunho dela também, que é muito incrível. Tô dando risada das coisas que ela me falava, que ela fazia. Exatamente o que eu fazia, sabe? De ficar pendurada no pescoço, tipo, meu Deus. De mandar o passageiro descer do carro dela, porque o namorado dela tinha chegado em casa e ela queria ver ele. Ela tava com o passageiro, ela falava, meu pneu furou. Aí o passageiro não queria descer, ela, meu pneu furou, desce do meu carro. Todo esse desespero pra poder ir pra casa, porque ele tava lá. Eu preciso gravar esse vídeo com ela. Então se inscreva aí pra você assistir quando sair o vídeo do testemunho dela, tá? Mas eu quero finalizar dizendo pra você que Deus, ele me curou da dependência emocional nessas experiências que eu tive com ele no meu quarto, sabe? Como eu vou explicar? É como se Deus estivesse preenchendo aquele vazio e Deus me mostrando também de onde surgiu a dependência emocional, que veio da minha infância. Acredito que, não sei você, Deus vai te mostrar de onde veio essa dependência emocional. Mas comigo, todos esses problemas internos, sabe, esses problemas emocionais vieram da minha infância. E esse não foi diferente. Deus me mostrou, sabe, eu comecei a lembrar das coisas que eu vivi na minha infância, dos dias e dias e dias que eu me sentia sozinha, eu não me sentia amada, eu me sentia desprotegida. Que hoje eu entendo que a minha mãe me amava, porém não sabia demonstrar. E isso era muito forte pra mim, sabe? Isso tudo causou um buraco muito grande em mim. Não só da parte dela, mas também da parte do meu pai, que meu pai praticamente eu nem conheci. Do meu padrasto também. Então, hoje eu entendo que ela também não teve amor, sabe? Ela também não teve essa demonstração de amor, de afeto, de carinho da minha avó. E ela não soube dar. Eu lembro da minha infância toda de eu ter recebido 2 abraços da minha mãe. 2 abraços foi muito, sabe? Tipo, eu lembrar de 2 abraços era muita coisa. Ela nunca falou eu te amo, mas eu entendo também que ela nunca ouviu eu te amo da minha avó. Então, eu entendo o lado dela, não quero de forma alguma culpar ela, sabe? Eu não queria nem que ela visse meu vídeo, pra ela não ficar chateada. Mas eu sei da minha responsabilidade aqui, eu sei que eu preciso falar. E talvez com você foi a mesma coisa, talvez você viveu a mesma coisa, sabe? De se sentir sozinha, de se sentir desprotegido, desprotegida, de não se sentir amado na infância. E eram dias e dias e dias e dias assim, sabe? Tudo isso gera um buraco muito grande na gente. E você cresce um adulto que não sabe identificar que aquela criança dentro de você que tá buscando por amor, que precisa de carinho, que precisa de um abraço, sabe? É só a criança interior dentro de você. E você vai precisar
trabalhar isso, porque você não é mais aquela criança e você não sabe nem identificar que isso não é do adulto que você é hoje, mas é da criança que você era no passado. Hoje eu sei que eu não preciso do abraço de uma outra pessoa, que eu não preciso do amor de uma outra pessoa, porque eu aprendi a me amar. E Deus também preencheu aquele vazio que estava dentro de mim. Porque falar é muito fácil, eu me amo. Só que você se sentir realmente, porque no fim, você tem a sua sensação, os seus sentimentos de quem tem a dependência emocional, é aquele buraco, aquele vazio, você tá o tempo todo buscando amor em uma outra pessoa, você se sujeita a coisas, você se sujeita muitas vezes a ser usado, você sabe que você está sendo usada por uma outra pessoa, ou às vezes entra em relacionamentos abusivos e você não consegue sair daquilo só porque você acredita que você precisa do amor daquela pessoa. E você não precisa do amor daquela pessoa. Você não precisa do amor de uma outra pessoa. Você precisa se amar. Quem precisa do amor de outra pessoa, quem é dependente de uma outra pessoa é a criança que você era. E você não é mais essa criança. Só que você não tem essa noção de entender isso, sabe? Então por isso você precisa trabalhar isso dentro de você. Você vai precisar trabalhar a criança dentro de você para você deixar ela embora e você se tornar o adulto que Deus quer que você se torne, sabe? Curado, amado, que você se sinta amado, que você se ame, que você não dependa do amor de uma outra pessoa, que você não fique mendigando o amor de outras pessoas, que você não fique aceitando migalhas de amor de outras pessoas. Então Deus deseja e precisa fazer isso na sua vida para você parar, para você sair desse ciclo, sabe? Dessa roda giratória, igual aqueles ratinhos de experimento que fica ali, ó, girando na mesma coisa, caindo sempre no mesmo erro por conta de um sentimento que não foi trabalhado, por conta de um buraco, sabe? Que você precisa preencher. E Deus, ele pode preencher isso. Gente, as coisas que eu vivi, eu acho que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre as experiências que eu tive no meu quarto. Eu não sei nem se eu sei explicar o que aconteceu, eu não sei nem se eu sei explicar isso, mas as experiências que eu tive com Deus, sabe, de lembrar a minha infância, e eu chorava, e eu me sentia no colo de Deus, sabe, eu me sentia abraçada, aquele abraço que eu tanto queria pra me sentir protegida, pra me sentir amada, e Deus tava me dando ali naquele momento, sabe, eu abraçando meu travesseiro, e eu sentindo que era Deus, assim, me abraçando e dizendo que me amava e que ele é meu pai, que me ama incondicionalmente, independente dos meus erros, independente se eu sirvo ou não pra ele, ele me ama incondicionalmente. E todas essas experiências não foram uma nem duas, foram várias, sabe? Eu acho que umas 5 ou 6, não sei, mas de várias vezes eu tá ali, sabe, sentindo que eu tava no colo de Deus e Deus curando meu interior. E eu lembrando da infância e Deus curava, sabe, tipo, tá tudo bem, eu te amo, eu sempre te amei, eu vou sempre te amar incondicionalmente. Você não tá sozinha, você não é mais aquela criança que precisa de carinho, que precisa de afeto, que precisa de atenção. Tudo aquilo passou. E eu tô curando o seu interior agora pra você se tornar uma adulta curada e que vai curar outras pessoas. Eu sentia Deus falando isso pra mim. E é isso que você precisa viver. É isso que você precisa viver, essas experiências. Porque aquilo eu posso afirmar com 100% de certeza. Que foram essas experiências que curaram meu interior e que me fizeram livre, sabe? Livre da dependência emocional. Hoje, gente, quantas vezes eu me meti em situações totalmente desnecessárias só porque eu precisava de um abraço de alguém que às vezes eu sabia que nem me amava, sabe? Mas eu precisava de um abraço, era desesperador. Eu fazia qualquer coisa só pra ter um abraço, sabe? Mesmo sabendo que aquela pessoa não me amava, mesmo sabendo que eu só precisava sentir aquilo. E era desesperador quando eu precisava de um abraço. Era desesperador, como um viciado que precisa de droga. Talvez você saiba do que eu tô falando. Eu tenho certeza que você tá aqui no meu vídeo não é à toa. Deus deseja te curar. Talvez Ele tenha feito isso na minha vida. Eu tenho passado por todo esse processo só pra estar aqui hoje falando pra você
para que você entenda que ele deseja te curar e que ele pode fazer isso. Entra de cabeça nisso, não importa como você vai fazer. Entra de cabeça, busque essas experiências com Deus, que ele vai curar o seu interior também. E você não vai precisar mais de migalhas de afeto, migalhas de atenção, migalhas de carinho. Você não vai precisar mais de nada disso. Você vai esperar a pessoa certa, se você ainda não é casado. Você vai esperar a pessoa certa, ele vai te dar uma pessoa maravilhosa. E se você já é casada, eu não sei nem o que dizer. Eu tenho muita coisa a dizer do quanto isso pode melhorar um casamento, sabe? A cura da dependência emocional, o quanto isso pode melhorar um casamento. E eu vou fazer um próximo vídeo falando mais sobre esse assunto. Esse assunto da dependência emocional tem muita coisa a ser falada. Se você tem dúvidas, deixe aí nos comentários que nos próximos vídeos eu vou lembrar de responder, tá bom? É isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar aquilo que Deus espera de mim, sabe? Aquilo que Deus gostaria que eu tivesse passado pra você. E eu oro pra que Ele faça esse processo de cura na sua vida também, que você permita que você abra o seu coração e o busque incansavelmente pra ser curado o quanto antes, ou curado o quanto antes. E eu te vejo nos próximos vídeos. Beijo. Fiquem com Deus.